Olá, amigos. Vamos a mais uma aula de Física 3. Eu sou o professor Douglas e hoje eu vou falar sobre o capítulo 11. Capítulo 11 que fala sobre potencial elétrico, né? Como o nome já diz, potencial significa a capacidade de você poder armazenar energia, ok? E como está dentro de eletricidade, como a gente está falando de eletricidade, né? Então a gente define da seguinte maneira: é a capacidade, né? Na verdade, ele não armazena, mas ele tem a capacidade, né, de um ponto gerado por uma carga elétrica, tá? Que ele seja capaz de armazenar energia, certo? Essa energia ela tem um nome especial, ela é chamada de energia potencial eletrostática, tá? Neste ponto, caso uma carga de prova, ou seja, uma carga teste ou uma carga de prova, esteja nesse ponto. Ok? Então, vamos supor que você tenha duas cargas, uma carga geradora e uma carga de teste que é colocada nesse ponto. A carga geradora e a carga de teste, logicamente, vão gerar uma energia potencial elétrica. Tá ok, gente? Para que fique mais claro, meus amigos, eu coloquei aqui uma carga Qzão, que eu vou chamar de carga geradora do campo elétrico. Tá? E aqui eu tenho um ponto onde a gente vai colocar a carga de prova. Eles estão separados por uma certa distância, né? Esse conjunto, esse sistema, essa carga geradora e essa carga de prova vão gerar um tipo de energia chamada energia potencial eletrostática, que eu vou chamar de EPE, ok? Essa energia potencial eletrostática, senhores, na verdade, nada mais é do que a força elétrica vezes a distância. Na verdade, é o trabalho, né? Na verdade, é o trabalho que seria o trabalho, por exemplo, de uma força, do caso, a força-peso. Como nós calculamos mgh, é P vezes H, não é isso? Onde o peso é a força e H é a altura. Só que nesse caso, a força elétrica é K, Qzão, Qzinho, sobre D2, certo? Vezes a distância, então a energia potencial elétrica gerada será igual a K, Qzão, Qzinho, sobre D, pura e simplesmente. Esse é o cálculo, senhores, da energia potencial eletrostática. Reparem bem que você precisa das duas cargas, né, para poder armazenar energia. Você precisa da carga geradora, tá? E você precisa da carga de prova. Para que você tenha energia potencial, você precisa armazenar a energia do conjunto. Esse conjunto, senhores, eu vou chamar o conjunto Qzão, Qzinho, certo? Agora, vamos imaginar aqui que você queira calcular só a capacidade desse ponto sem a carga. É como se eu pegasse a carga e tirasse ela daqui e só deixasse o ponto, pura e simplesmente puro, tá? E deixasse a carga Qzão que gera o campo elétrico nesse ponto. Então, a gente define potencial elétrico, senhores, a gente define potencial elétrico num determinado ponto, como que é representado pela letra V, tá certo? V de unidade de medida dele, que é o volt, tá? Nós vamos falar que é a energia potencial eletrostática quando a carga de teste não está nesse ponto, ou seja, é a energia potencial dividido pela carga. Então, para nós calcularmos o potencial elétrico, será igual a K, Qzão, Qzinho, sobre D, dividido por Qzinho, senhores. Eu posso, então, simplificar aqui, ó, o Qzinho com o Qzinho. Logo, o potencial elétrico gerado pela carga Qzão naquele ponto, ou seja, a capacidade de se armazenar energia, é igual a K, Q sobre D. Ok, senhores? Esse é o meu potencial elétrico. Outra coisa também que é importante é que no potencial elétrico, amigos, olha aqui, fique bem claro para você, né? A unidade de medida dele no sistema internacional, no SI, tá? Será igual à unidade de energia, que é o Joule, certo, senhores? Pela unidade de carga, que é o Coulomb. Joule por Coulomb, senhores, é representado pela letra V, que é a unidade de medida, é o nosso famoso volt.
certo? Em homenagem ao cientista Alessandro Volta, né? No caso, a pilha de volta, a pilha voltaica, leva justamente essa unidade. Fica fácil da gente entender fazendo uma analogia com a questão gravitacional. Vamos pensar que, no âmbito gravitacional, nós temos um tipo de energia de armazenamento. Basta que nós tenhamos uma carga geradora, que seria a massa da Terra, certo? Onde nós temos aqui, senhores, um corpo de massa mzinho a uma determinada altura h, sendo submetido a um campo gravitacional já gerado pela Terra, pela própria Terra. A energia potencial gravitacional, senhores, eu sei, é força, que é o peso, mg, vezes o deslocamento, que é a altura. Como eu fiz aqui em cima, né? Fazendo analogia com a força elétrica e a distância, né? Tipo, Fe vezes D, que é a distância que separa a carga Qzão do ponto, ou da carga Qzinho, tá certo? Se for colocada no ponto. Nós temos uma grandeza chamada potencial gravitacional, que nesse caso vai ser energia potencial gravitacional, não pela carga, mas pela massa do corpo que é colocado nesse ponto. Imagine que eu tire essa massa desse ponto, só fica o ponto. Então, para calcular o potencial gravitacional, fica mgh sobre m. Senhores, e assim o potencial gravitacional, que eu chamo de Vg, é igual a G vezes H, que também é uma definição de potencial, é a capacidade de se armazenar energia nesse ponto, certo? Se você pegasse um corpo de massa m e colocasse um corpo de massa m', né, diferente da massa m, você poderia também armazenar um outro tipo de energia, que seria energia potencial gravitacional linha, seria igual a m' vezes g vezes h, ok? Então vamos ver como o potencial elétrico se comporta em função da distância, mantendo a carga e o meio, né? Reparamos que o potencial elétrico, né, ele é uma grandeza que é inversamente proporcional à distância. Se o potencial cresce, a distância diminui. E se a distância aumenta, o potencial diminui, né? São grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos pensar no gráfico do potencial em função da distância, senhores. Ou seja, se você tem uma determinada carga, né, essa carga geradora, né, que reparem que eu não coloquei em módulo, né, isso nós vamos verificar que o potencial não é uma grandeza vetorial. O potencial é uma grandeza do tipo escalar, ok? Então ela leva o sinal da carga. Se a carga é positiva, o potencial é positivo. Se a carga é negativa, o potencial é negativo. Então, o meu gráfico aqui, eu vou fazer o gráfico de uma carga positiva, mas o gráfico da carga negativa é como se fosse o espelho desse gráfico, ok? Vamos supor que você tem um potencial V numa distância D. Vamos supor que a distância seja grande. Se a distância é grande, senhores, o potencial ele é pequeno, certo? Então, na verdade, nós podemos até marcar o ponto desse gráfico. A gente vai traçar uma linha aqui e uma outra linha aqui da distância, nós já temos um ponto desse gráfico, tá? Se nós reduzirmos a distância à metade, senhores, como é inversamente proporcional e não é ao quadrado como a força elétrica e o campo elétrico, significa que o potencial, então, ele vai dobrar, né? Então, reduzindo a distância à metade, o potencial ele passa a ser, então, 2V. Eu vou traçar, então, mais uma linha aqui, né? E mais uma linha aqui, ó. Nós vamos ter, então, mais um ponto desse gráfico, certo? Se nós reduzirmos a terça parte, senhores, ou seja, D sobre 3, o que acontece com o potencial elétrico? Ele triplica, ele vai passar a ser 3V. Então, mais um ponto do meu gráfico aqui, ó, 3V, né? Vou traçar aqui a linha da distância, né? Vou traçar a linha aqui do potencial.
Então, eu tenho mais um ponto do gráfico. Se eu reduzisse a quarta parte, 4V, e assim sucessivamente, né? A quinta parte, 5V. O meu gráfico, então, vai ser, senhores, uma hipérbole. Reparem que essa hipérbole, ela passa pelos pontos, né, de distância e de potencial que eu verifiquei aqui na minha tabelinha, ok? Bom, Douglas, mas se o gráfico fosse de uma carga negativa, porque esse gráfico aqui é quando a carga ela é positiva, não é isso? Se fosse um gráfico de uma carga negativa, bem, gente, vou fazer a mesmíssima coisa, porém, esse meu gráfico ele vai ficar abaixo do eixo da distância, certo? Ou seja, o gráfico ficaria, senhores, desse jeitinho aqui, ó. Dá uma olhada, né? Ele ficaria desse jeito, muito parecido com o gráfico de cima, né? Eu não vou nem puxar as linhas, mas ficaria muito parecido com o gráfico de cima, só que, nesse caso, para uma carga negativa, ou seja, uma carga menor que zero. Ok, meus amigos? Então, isso aqui é bem básico, não há mistério nenhum. Potencial, grandeza escalar, depende do sinal da carga, e o gráfico é justamente essa hipérbole, né? Que pode ser uma hipérbole com a carga positiva ou com a carga negativa, tudo bem? Bom, senhores, segundo a fórmula do potencial elétrico, potencial é Kq sobre D. Se nós imaginarmos uma distância muito grande, de tal maneira que D tenda ao infinito, certo? Nós temos que essa distância seria tão grande, em que o potencial seria tão pequeno, que nós faríamos também o potencial tender a zero, certo? Então, quando a gente diz que um determinado ponto tem uma distância infinitamente grande, o que na verdade a gente não consegue dizer o quanto é infinito, mas a gente diz que a distância é infinitamente grande, nós podemos dizer que o potencial ele é infinitamente pequeno, ou seja, ele tende a zero, ou seja, ele seria igual a zero. Quando a gente diz que o potencial é zero, esse ponto está no infinito, a gente chama esse potencial de referência. Ok? Então, na verdade, seria o potencial de referência, mas também conhecido como potencial, senhores, de nível de referência, tá? Caso apareça numa questão em que você tenha que comparar esse potencial com o potencial de um ponto no infinito, a gente diz que esse potencial é o potencial de referência, que é igual a zero, ok? Bom, senhores, vamos falar agora sobre o trabalho da força elétrica. Bom, a força elétrica, ela realiza trabalho? Sim. Quando ela faz um corpo se deslocar de um ponto a outro, ela vai sim realizar um trabalho. Então vamos supor que você tenha que o trabalho, nós sabemos que para transportar um corpo de um ponto para outro, né, o trabalho seria a diferença entre a energia potencial nesse ponto menos a energia potencial no outro. Fácil da gente entender, né? Porque se a gente tem uma determinada energia armazenada num ponto e anda até um determinado outro ponto, nós gastamos essa energia potencial. Esse gasto de energia é o trabalho. Mas nós também definimos que potencial elétrico, senhores, é a energia potencial eletrostática dividido pela carga. Se nós pegarmos a carga e jogarmos para cá multiplicando, a energia potencial eletrostática será igual a V, que é o potencial, vezes a carga que está sendo transportada de um ponto para outro através da força elétrica. Certo, senhores? Então, olha aqui, que interessante. A gente pode, então, substituir aqui
na equação do trabalho. Como o trabalho é energia potencial num ponto menos a energia potencial no outro, então eu digo que é VA vezes Q menos VB vezes Q, onde Q é a carga que é transportada do ponto A para o ponto B, tá certo? Nesse caso, eu posso dizer que o trabalho de A para B, colocando o Q em evidência, ficaria VA menos VB vezes Q. E assim, senhores, o que é VA menos VB? VA menos VB é o que nós chamamos de diferença de potencial. Na verdade, VA menos VB é a minha DDP, é o U de AB. É essa a definição de diferença de potencial, senhores. É o V num ponto menos o V no outro, né? O potencial no ponto menos o potencial no outro. Então, eu vou escrever aqui que o U é o que nós chamamos de diferença de potencial, é VA menos VB, correto? Nesse caso, então, se eu já tenho a diferença de potencial, eu posso dizer, então, que trabalho é igual a U, que é a diferença de potencial entre os pontos A e B, né? No caso, quando eu transporto a carga de A para B, vezes a carga, que é Q, né? Então, trabalho é igual a UQ, não é isso? U, que é a diferença de potencial entre dois pontos, e Q, que é a carga. Uma outra forma também da gente chegar no trabalho da força elétrica, senhores, e aí isso também é uma dedução bem simples, é dizer que o trabalho para ir de A para B é justamente a força elétrica que leva, né, a carga de um ponto para outro, vezes a distância de A até B. Detalhe, a distância na direção do campo elétrico, ok? Nesse caso, como eu sei que força elétrica é Q vezes E, senhores, então eu posso arrumar o trabalho da força elétrica dizendo que trabalho de A para B seria igual ao quê, senhores? Seria igual a E, que é o campo elétrico, vezes a distância de A para B, vezes a carga, né? E aí, amigos, a gente não precisa ser muito gênio da física, né? Porque se o trabalho de A para B é diferença de potencial vezes carga e trabalho é E vezes D de AB vezes Q, nós podemos dizer, então, amigos, que essa parte aqui, ó, que é E vezes D, senhores, nada mais é do que o U, né? A multiplicação. Então eu posso dizer que né, tirando a conclusão que campo elétrico vezes a distância entre dois pontos A e B é igual à diferença de potencial entre esses dois pontos. Então, ó, é uma outra fórmula também, ó, E vezes D igual a U, é o famoso E de U, tá certo? Outra coisa que é importante, senhores, são as unidades de medida. Nós sabemos que o trabalho ele é medido em quê? Ele é medido em joules. O trabalho de A para B, né, no sistema internacional é medido em joules. Então as unidades devem estar no sistema internacional. O joule ele pode ser tanto newton por metro, que é a unidade de força, a unidade de distância, como ele também pode ser escrito como sendo diferença de potencial é volt vezes coulomb. Isso é uma forma de você também escrever o trabalho, né? A unidade de medida é sempre o joule, e o joule também é volt vezes coulomb. Assim como o campo elétrico, senhores, ele pode ser medido em duas unidades. Se você pensar, ele pode ser medido em newton por coulomb, que é uma unidade do sistema internacional, ou... Bom, eu sei que DDP é medido em volt e a distância é medida em metro. Se eu jogar um metro dividindo, ele também pode ser medido em volt por metro. Então, são duas unidades que são equivalentes, ok, senhores? Newton por coulomb ou volt por metro, ok? Vamos falar agora sobre as propriedades do potencial elétrico, né? Suponha que você tenha... o meu desenho aqui ele remete a um campo elétrico uniforme, então é um céu, correto? Vamos supor que esse campo elétrico uniforme, ele naturalmente, né, você já sabe que
para formar esse campo, as cargas elas têm que estar sempre assim, né? O campo elétrico vai sempre do mais do polo positivo para o polo negativo. Então eu sei que existe aqui duas placas, uma positivamente carregada e uma negativamente carregada, ok? E suponha que você tenha pontos diferentes aqui, ó. Ponto A, o ponto B, está um pouco mais à frente, e o ponto C, em linhas diferentes, ou poderiam estar nas mesmas linhas, tá? Como você tem o ponto A mais próximo da carga positiva e o potencial elétrico depende do sinal da carga, então eu tenho absoluta certeza que o potencial elétrico no ponto A ele é maior que o potencial elétrico no ponto B, que é maior do que o potencial elétrico no ponto C, porque as linhas de campo elas vão sempre do polo positivo para o polo negativo. Então eu tenho certeza absoluta que o VA ele é maior que o VB, ele é maior que o VC. Então, uma das propriedades, né, é que o potencial elétrico ele decresce na direção das linhas de campo, ok? Então, para onde estiver apontando as linhas de força ou linhas de campo elétrico, né, as linhas de forças de um campo elétrico, às vezes a gente fala esse termo, né? O potencial elétrico, então, ele diminui na direção, no sentido dessas linhas, tá? Então, ó, o potencial, vou escrever aqui, elétrico, senhores, decresce na direção e sentido das linhas de força de um campo elétrico. Essa é a nossa primeira propriedade. E a segunda é que as linhas de força de um campo elétrico, né, de uma carga em repouso, ou seja, em repouso, né, essas duas placas estariam em repouso, não podem ser linhas fechadas, ok? É lógico que ela começa no polo positivo e termina no polo negativo, então elas não são linhas fechadas, ok, amigos? Agora vamos falar sobre as superfícies equipotenciais. Como o nome já diz, né, são superfícies em que o potencial é sempre o mesmo, certo? Então, eu já até coloquei aqui para você, são superfícies ou linhas que constituídas por pontos, onde esses pontos possuem o mesmo potencial. Então, vamos supor que eu tenha uma carga pontual positiva. Isso é só um exemplo, tá, senhores? Essa carga aqui ela é positiva, então ela vai gerar linhas de força do campo elétrico sempre de afastamento. Então, as linhas de força desse campo elétrico são linhas de afastamento, tá? Uma propriedade que é super importante das superfícies equipotenciais é que elas são sempre perpendiculares às linhas de força. Então, se você tem uma linha de força, uma superfície equipotencial, é que a superfície ou linha equipotencial é sempre que eu digo, toda vez que, tá? É sempre perpendicular às linhas de força do campo elétrico, né? Então a gente nem precisa colocar isso porque a gente já sabe que são as linhas de força do campo elétrico, ok? Então essa é uma propriedade que é sensacional, né? Ah, Douglas, cadê? Como é que elas são perpendiculares? Aqui, ó. Formam sempre, senhores, ângulo de 90 graus, né? Outra coisa também que é interessante é que em relação a uma carga pontual, quanto mais você se afasta dessa linha, logicamente os potenciais eles vão diminuindo em módulo, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um ponto A nessa linha, tá?
aqui um ponto B dessa linha e aqui um ponto C dessa linha, eu tenho certeza absoluta que o ponto que está mais próximo da carga tem potencial maior. Então eu sei que o VA é maior que o VB, que é maior que o VC. Ou seja, a linha que tem a superfície equipotencial que tem maior potencial é essa linha que está mais próximo da carga, tá? Quanto mais você se afasta, a linha continua equipotencial, só que o potencial é menor, então ela vai ficando menor em módulo cada vez mais, né? Diferente para uma carga negativa, né? Já que potencial tem sinal, né? Significa que quanto mais ele se afasta, o potencial vai ficando maior, tá certo? Já que o campo elétrico é de aproximação, e aí a gente sabe que a carga é negativa, o potencial ele tem o sinal da carga, né? Já no caso das linhas equipotenciais do campo elétrico uniforme, aqui eu tenho um céu, né? Um campo elétrico uniforme, né? Vamos supor que esse campo elétrico uniforme, né? Lógico, nós sabemos, né? Ele é produzido por cargas positivas indo as linhas de força em direção às cargas negativas, né? Se aqui você tem linhas equipotenciais perpendiculares às linhas de campo, sempre formando o ângulo de 90 aqui, senhores. Vamos supor que o potencial aqui seja V1, V2, V3, V4 e V5. Eu desenhei 5 linhas, né, para vocês. Eu tenho certeza absoluta que o potencial de V1 ele é maior do que de V2, maior do que de V3, maior que de V4 e maior que de V5. Ok? Essas são as superfícies equipotenciais em carga pontual e em campo elétrico uniforme. Senhores, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima aula, ok? Fiquem com Deus.